E durante evento com integrantes do setor cultural do Rio Grande do Sul, Lula fez críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal e voltou a defender a regulação da mídia. Segundo o petista, os magistrados do STF precisam deixar de fazer discurso e dar voto pela imprensa. O Supremo Tribunal Federal, Tarso, tem que apenas ser o guardião da Constituição, não pode ficar fazendo discurso e dando voto pela imprensa. O voto tem que ser dado em função dos autos do processo. Então tá tudo mudado, tá tudo corrompido, tá tudo diferente. E esse país tem que voltar à normalidade. Usando a cultura local, ele ainda defendeu o controle da mídia. Vale do Jequitinhonha tem um artesanato exuberante, tem uma música exuberante, tem cantores extraordinários, sabe? E que não aparece em lugar nenhum. Não aparece porque você vê que toda vez que a gente fala em regular os meios de comunicação, fica uma indústria de meteoros contra a gente. Eu vejo um negócio, se cada estado tivesse a televisão, pelo menos com a obrigação de ter 4 horas de produção estadual. Não apenas aquela meia hora do noticiário, meia hora de manhã, meia hora à noite, meia hora à tarde, não. Dizendo ser vítima de perseguição, ele contou um episódio envolvendo o seu fotógrafo e alegou ser uma tentativa de compará-lo com o presidente Jair Bolsonaro. Um cidadão que eu não conheço, Stuka, eu não sei se você conhece, escreveu num blog qualquer aí que eu dei um esporro no fotógrafo, que eu fui grosseiro. Na verdade, eu acho que ele está querendo dizer o Lula é igual ao Bolsonaro, ele grita com o fotógrafo. Após o episódio, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que também estava no evento, resolveu compartilhar um vídeo mostrando uma suposta diferença entre Lula e Bolsonaro em visita a enchentes, dizendo que o petista é sério e se preocupa com o povo, além de chamar Bolsonaro de fascista e genocida. No entanto, ela foi acusada de fake news, já que ocultou a parte em que Lula também sobrevoa a cidade. A prática de sobrevoar as áreas atingidas e só depois conversar com a população é um costume comum da presidência da República e de seus ministros de Estado. Zé. É isso aí. O presidente, os ministros sobrevoam qualquer tragédia, técnicos também, para conhecer a extensão, para saber até onde vai a tragédia e, a partir daí, tomar decisões. Nesse caso específico aí das imagens, trata-se desta tragédia de Pernambuco. As vítimas aumentaram muito nos últimos dias e isso é lamentável. Antes de ir, o presidente determinou a 3 ministros que foram ao local e levantaram todas as possibilidades de ajuda e depois o próprio presidente Jair Bolsonaro foi ao local. Sobrevoou para ver a extensão do estrago e depois desceu e conversou com o povo. Lula pode falar isso aí de passado. Hoje eu quero ver ele descer e conversar com o povo com ou sem tragédia, porque ele é a tragédia da política brasileira. Sabe, Brau, ele falou aí uma verdade sobre o Vale do Jequitinhonha. Tem muitos artistas e não são sumidos, são conhecidos. Tadeu Franco, conhecidíssimo, muito conhecido. Paulinho de Pedra Azul orgulha todos os mineiros, né? E vários outros, como, por exemplo, o Eduardo Araújo, que foi uma peça importantíssima na Jovem Guarda. E ele é do Vale do Jequitinhonha e vários outros. O artesanato que o ex-presidente Lula falou é conhecido internacionalmente. E lá de perto de Medina, ali de Araçuaí, do Taquaral, ali entre Itaubim, Araçuaí e Tinga, né? É um artesanato conhecido. Mas é conhecido já. Não vale se apropriar disso para fazer política, para fazer chantagem. Esta região citada por Lula, o Vale do Jequitinhonha, realmente ela tem prefeitos petistas, tem um apoio forte, mas ela não é curral eleitoral de ninguém. Essa região tem seriedade, essa região tem hombridade e não aceita se deixar passar como escravo e nem colégio eleitoral de ninguém. Está difícil a vida do Lula nessa campanha eleitoral, viu? Diga, Ana. Pois é, ainda aguardamos, né, os vídeos aí, estamos ansiosos esperando os vídeos do Lula nos braços do povo, principalmente no Nordeste, já que ele considera o Nordeste aí um reduto seguro,
né, um reduto ali que ele pode controlar o ambiente, nós aguardamos, porque nós temos visto o presidente Bolsonaro de norte a sul do país, né, aeroportos cheios, eventos cheios também, e nós estamos aguardando aí as mesmas imagens com o povo, com a população ou não, do ex-presidiário, né? Então, o absurdo dessa fala dele, mais uma vez, dentro de um outro ambiente controlado, é a regulação da mídia. Né? Criticar o STF, nós vamos defender até o Lula criticando o STF, só que está muito claro que não é a crítica ao STF, mas quem critica o STF que deixa as bases do Supremo Tribunal Federal meio abaladas, né? O Lula ele vai poder falar o que ele quiser, o PT vai poder falar o que ele quiser, que nós sabemos muito bem que nada vai acontecer com o PT. Por isso que o Augusto trouxe um ponto muito importante no comentário dele sobre defender ideias, que é exatamente o que esse programa faz. Ontem nós defendemos o PCO, que não temos absolutamente nenhuma convergência ideológica ou política com o partido. No entanto, aqui nós vamos defender a liberdade de expressão, a liberdade de criticar de forma responsável, sempre nos limites da lei. Né? Agora, o Lula, um ponto interessante desse discurso dele também, ele falando que todas as TVs ali, elas deveriam ter a obrigação de conteúdo estatal, né? A China tem isso, a Coreia do Norte tem isso, né? Cuba tem isso, mas aí fica a pergunta para o Lula, quantas TVs as pessoas podem ter em casa? Porque num outro discurso ele achou um absurdo, porque é um absurdo a classe média ter uma TV em cada quarto, né? É um absurdo o pobre trabalhar, conseguir colocar uma TV na sala, uma TV no quarto do filho, uma TV no quarto do casal. É um absurdo isso. É exatamente o que ele prega, né? O socialismo, o capitalismo para ele, com relógios de 100 mil reais no braço, e para as pessoas o socialismo onde a manutenção da vida, inclusive o que você pode ter na sua casa e a quantidade, ela fica por conta do Estado. Para finalizar, Vitor, mais uma vez, o desrespeito ao contexto histórico de palavras como genocida, como fascista, quando você usa essas palavras de maneira irresponsável, como eles usam, Gleisi, Lula, falando aí, se referindo ao presidente Bolsonaro, você não apenas ataca o presidente Bolsonaro, porque nós sabemos muito bem que o presidente Bolsonaro não é nem genocida nem fascista, mas você desrespeita de uma forma muito profunda as vítimas desses regimes totalitários, porque a partir do momento que qualquer um que eu não goste venha a ser fascista, venha a ser nazista, genocida, aí ninguém né? Aí realmente os ditadores, os sanguinários, aqueles que cometeram atrocidades contra o ser humano ao longo da história, eles são dissipados aí na multidão de que todo mundo é racista, todo mundo é fascista. O presidente Bolsonaro, se sobrevoar é problema, se não sobrevoar é problema, se ele falar é problema, se não falar é problema. Nós já entendemos muito bem esse jogo e cabe aos cidadãos responsáveis filtrar o que de fato o presidente errou ou acertou, porque se depender dessa retórica inflamada do PT e do Lula, tudo que o Bolsonaro respirar está errado. Augusto. O Lula se queixar do Supremo é uma ingratidão intolerável, não é? Ele foi solto pelo Supremo, ele estaria numa gaiola merecidíssima se houvesse ainda um tribunal superior, um Supremo Tribunal Federal de verdade no Brasil. Ele só tem amigos, ele nomeou essa turma, garantiu o emprego. Agora, ele diz isso e diz que é vítima de perseguição. É o seguinte, ele diz tudo isso porque ele tem medo de se apresentar diante de plateias que não são domesticadas. Ele é tão popular que ele já não deveria ficar tão bravo. Está bravo de novo. Comemore a chegada, né, que foi prevista pelo Guilherme,
aos 100%, 103%, com a oscilação para cima da margem de erro. Ele está bravo o tempo todo. Agora, faz o seguinte, o Bolsonaro teve um gesto de deboche, de desprezo, porque ele só sobrevoou a região. Por que ele não desce lá? Desce e faz a nado o exame da situação. Você tem que sobrevoar essa região. Uma região dessa, com enchente, a pé, no avião ou nadando. O Lula disse que se sente um garotão. Vai nadando. Vai lá, ele não se interessa por nada. O mais chocante do Lula é que ele conheceu a pobreza. Ele sabe o que é ser pobre. E isso deixa claro que ele é absolutamente indiferente ao sofrimento do povo brasileiro, dos pobres brasileiros, sobretudo. Ele não se interessa por ninguém, ele deixa amigos no caminho, ele usa como cabos eleitorais a mulher que morreu ou a mulher com quem ele quer se casar para ganhar votos. Então, um homem assim, que já fez o que fez, não pode receber um segundo mandato, que é a autorização para cometer os crimes que quiser. Fiuza. Augusto, nem a raiva do Lula é de verdade, né? Nada ali é de verdade e nem a raiva. O Lula é o homem que desmoralizou a indignação. É isso aí. Ele é um homem, né? Ele é uma alma penada com a sua indignação postiça. Arará, vocifera contra isso, vocifera contra aquilo. Ele quer parecer indignado. Só que ele tentou parecer indignado durante décadas, virou presidente e fez o que fez. E aí, de fato, né, é perfeita a sua definição. Ele é um ingrato ao criticar o STF, né, porque o Lula é um filme de época, um filme ruim de época, e reaparece graças a uma exumação judicial. É por isso que ele está aí vagando, né, com esses puxa-sacos, esses que, vou te contar, né, como é que tem essa cara de pau, né, de se colar com o Lula depois de tudo que ele fez, né, e que a sociedade sabe que fez. Esses são os remediados, né, que não tem nada os atingirá. Eles acham, né? Então é isso, é um triste personagem, o falso indignado. Até lembrando do Milor, né, Augusto? Você falou bastante do Milor Fernandes. O Rio de Janeiro teve um prefeito que bancava o honesto, como vários, né? Bancava o honesto e era, de fato, um homem de poucas posses, andava de fusquinha e faliu a prefeitura, e o Milor cunhou essa frase, né? O homem que desmoralizou a honradez. O Lula desmoralizou a indignação. Como você disse também, Augusto, ele não sente nada por ninguém. Ele está aí ele é uma ONG, né? E essa ONG do Lula é um lugar confortável. É um lugar confortável, é um lugar que muito covarde quer estar. É muito protegido. Tem padrinho de tudo quanto é lado. E tem grana, tem dinheiro, tem oportunidade. E essa ideia de regulação da mídia é a mordaça, é a censura. Isso não é um clichê, não é uma caricatura, é fato. Eles querem que que reste no debate público, na circulação de ideias, essa ciência vagabunda, essa propaganda que eles fingem que é ciência, para eles tomarem conta da vida das pessoas, enfiarem nas pessoas o que eles quiserem, falarem sozinhos, falarem do sistema extraordinário da eleição no botão, sem contraditório, e deixar realmente um monólogo daqueles que têm mesada das bondosas fundações bilionárias que ajudam hoje tanta gente.